Olá, alunos do Colégio São Salvador, especificamente do 7º ano A e 7º ano B. Como vocês estão? Eu estou bem, confesso que com um pouco de saudades. Voltei, só que dessa vez voltei virtualmente, não voltei presencialmente. Espero que possamos logo juntos, assim que passar essa pandemia, nos reencontrarmos e darmos aquele abraço caloroso que um aluno top com certeza dará ao encontrar um professor top. A aula de hoje será uma recapitulação dos conteúdos que nós já iniciamos em sala de aula, que são as transformações que ocorrem nos ambientes. O foco na aula de hoje serão nas transformações naturais. Na aula 2, nós iremos ver as transformações antrópicas, ou seja, as transformações que foram ocasionadas pelo homem. Para que iniciemos as transformações naturais, é necessário entendermos o que seriam as placas tectônicas. Nós não percebemos o movimento das placas tectônicas. As placas, elas estão apoiadas no continente. Quando a gente pega o globo terrestre, a gente percebe que o que não é azul é continente. O que é azul é a água no estado líquido, seja ela representada por um lago, seja ela representada pelo oceano, seja ela representada por um rio. Então, o que são as placas tectônicas? Na verdade, são os continentes. E é por esse motivo que surge o conceito deriva continental. Inicialmente, havia na superfície terrestre um único continente. E esse supercontinente, ele estava todo unido sem nenhum espaço, o que a gente chamava de Pangeia. Só que aos poucos, esse supercontinente chamado de Pangeia, ele foi se modificando, ele foi se separando em blocos. E esses blocos é o que temos hoje, chamados de continente. Tá? A deriva continental, ela não cessa, mas esse movimento é tão pequeno que nós não podemos percebê-lo. Então, a todo momento, os continentes eles podem estar se locomovendo, mas isso não é perceptível. Tá? Eu irei mostrar para vocês uma animação bem rápida de como aconteceu a separação desse continente, né? Dessa Pangeia. Observem o vídeo. Perceba que aqui a gente tem o planeta Terra. Aos poucos, esse supercontinente, chamado de Pangeia, ele foi se distanciando e formando o que nós temos hoje, que são os continentes. Veja que ele já totalmente se separou. Esse aí é, na verdade, uma representação, né, de como o Pangeia, que era um supercontinente, foi se deslocando e, consequentemente, essa distância promoveu o que temos hoje, que chamamos de continentes. Aí temos aqui com relação à distribuição geográfica dos terremotos. A maioria dos terremotos, ele acontece em regiões localizadas sobre as bordas das placas tectônicas. E é aí que geralmente o movimento das placas causa um deslocamento da crosta terrestre ou sua quebra, provocando o que a gente chama de terremotos. Vocês irão ter esse material e vocês poderão observar melhor por essa imagem que essa linha preta, onde tem essas setas vermelhas, é justamente mostrando o local exato onde estão localizadas essas placas tectônicas. É por isso que no Brasil nós não temos terremoto. Por que nós não temos terremoto com grande incidência? Justamente porque sobre o Brasil não passa nenhuma linha dessa representando a placa tectônica. Aí é o que a gente vem a falar sobre os terremotos. As placas tectônicas, elas movem-se continuamente. De maneira geral, os movimentos das placas, eles são, como eu já falei, imperceptíveis. Quase a gente não dá para perceber. Às vezes, porém, nós podemos senti-los. Quando nós conseguimos sentir um terremoto, é o que a gente chama de sismos, ou conhecido também como tremores ou terremotos. É justamente as tensões que ocorrem abaixo do solo
que fazem a gente sentir, na verdade, esses tremores. Essas tensões, elas vão se acumulando lentamente, deformando as rochas. Quando a resistência das rochas ela é vencida, ocorre uma ruptura, gerando vibrações e, consequentemente, as residências que estão sobre esse solo começam a sentir com maior frequência essas incidências. Tenho aqui uma observação falando sobre o sismógrafo. O que é o sismógrafo? As ondas sísmicas, elas são detectadas nas estações sismográficas por aparelhos que a gente chama de sismógrafos. Aí aqui nessa imagem dá para vocês perceberem dois pontos principais. Um ponto que a gente chama de hipocentro e outro ponto que a gente chama de epicentro. Esse hipocentro, na verdade, é o ponto inicial da ruptura da crosta terrestre, certo? Aqui em cima no epicentro, na verdade, é a projeção, né, dessa ruptura. Então aqui se inicia a ruptura e aqui essa ruptura ela vai se projetando. Consequentemente, a crosta terrestre, ela se deslocando, irão provocar com certeza também as rupturas nas residências. Aqui tem uma imagem, né, de um resultado, né, de um terremoto. Esse foi um terremoto que aconteceu em setembro de 1985 no México. Veja que destruição ele provocou. Esse aqui é mais outro exemplo de um desastre natural, né? Também provocado por um terremoto. Na verdade, esse terremoto aqui, ele teve a destruição de cerca de 100 mil residências. Aí agora a gente entra em outro subtema, em outro desastre natural que a gente chama de tsunami, né? O tsunami, ele tem um significado onda de porto, também pode ser conhecido como tsunami ou como maremoto. Maremoto que é movimento do mar, tá? É uma série de ondas de água causada por um deslocamento de um grande volume de um corpo de água, como um oceano ou um grande lago. Tsunamis são ocorrência frequente mais para o Oceano Pacífico. Aproximadamente já aconteceu no Oceano Pacífico em torno de 195 eventos, né, de tsunamis. Sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas podem provocar deslizamentos de terra e outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios acima ou abaixo da água, tendo potencial, né, para o que a gente chama de tsunami. Também provoca, né, um desastre muito grande na população quando isso acontece. Tá aí um exemplo, né, de um tsunami que aconteceu em 2004 na Tailândia. Ok? Foi em dezembro de 2004 que aconteceu. Aqui está outro exemplo de tsunami. Aconteceu no Sudeste Asiático também em 2004. Teve em torno de 150 mil mortos. Aqui outro exemplo de tsunami. Esse já foi em 2011 em Sendai. Agora a gente entra em outro subtema que são os vulcões. Os vulcões, quando as placas tectônicas se movimentam, podem haver erupções vulcânicas. Por meio dessas erupções, é eliminado um magma que, quando chega à superfície, ele se transforma no que a gente chama de lava. A maior parte dos vulcões, ela está localizada nas bordas das placas tectônicas. O vulcanismo, ele também provoca catástrofes, como morte de pessoas, provoca destruições de lugares. Ainda assim, as cinzas vulcânicas podem promover a fertilidade do solo nos arredores, né, das áreas afetadas. Aí aqui eu tenho, né, um exemplo de um vulcão entrando em erupção.
Esse vulcão é no Monte de Santa Helena, ocorreu no ano de 1980, nos Estados Unidos. Aqui também tem outro exemplo de vulcão, né? O vulcão Rijani. Veja que como é bonito, né? Um vulcão entrando em erupção. Aqui eu tenho uma ilustração só para mostrar a vocês, né? Quais são as estruturas que a gente pode encontrar de um vulcão. A gente tem aqui o magma na parte interna do vulcão. Logo em seguida a gente tem a cratera. Cratera, a gente popularmente falando, podemos dizer que seria a boca do vulcão. É justamente por essa cratera que o magma ele é expelido para fora do vulcão. E quando esse magma ele tem encontro com a superfície do solo, a superfície terrestre, ele se transforma numa substância que a gente chama de lava. O formato de um vulcão, ele parece um cone, né, que é essa estrutura aqui, ok? Aí tem aqui, né, os dejetos que são eliminados pelo vulcão, a gente chama de piroclastos. Então aqui está uma ilustração, né, interna de um vulcão. E com isso, a gente conclui a nossa primeira aula. Nós falamos como ocorreu a deriva continental, como ocorreu a separação dos continentes, né, a partir daquele supercontinente, como vimos na ilustração, que foi a Pangeia. Vimos a diferença de terremoto para tsunami e vimos outro desastre ambiental, que foi o vulcanismo. Então, aqui eu irei passar uma pesquisa para vocês, uma atividade bem rápida. Podem ir lá no Google para ver se vocês encontram. Por que o Brasil, a atividade sísmica, ela é pouco intensa? Eu já dei essa resposta para vocês hoje. Qual é o profissional especialista na análise das ondas sísmicas? Façam essa pesquisa. Anotem no caderno que quando nos reencontrarmos presencialmente eu irei dar o visto. Além disso, vocês terão também atividades do livro. Por favor, vocês façam a atividade do livro da página 56 e a página 57, que são atividades totalmente voltadas para tsunami, terremoto e vulcanismo. E além disso, uma atividade prática para vocês se divertirem. Eu gostaria muito que vocês fizessem a representação de um vulcão. Não precisa ser nada muito que exija muito de vocês. Eu quero algo bem simples, da forma que vocês conseguirem, já me deixará muito feliz, tá? Então aqui tem os materiais necessários para vocês fazerem, tem como você fazer e aqui tem a explicação. Então, assim que vocês fizerem, tá? Essa ilustração de um vulcão entrando em erupção, essa demonstração, vocês fazem um vídeo explicando o que é que está acontecendo com aquele vulcão. Gravem esse vídeo com no máximo até 45 segundos, demonstrando esse vulcão entrando em erupção. Por favor, poste no Instagram de vocês ou no Instagram dos seus pais. Em seguida, marque @MaquelBruno e @Colégio São Salvador, que é o meu Instagram e o Instagram da escola. E marque a hashtag Fique em Casa, hashtag Professor Top, Aluno Top. E eu quero que vocês façam isso e postem na sexta-feira à tarde. Então, a aula de hoje é na segunda-feira. Vocês terão 4 dias para fazer a demonstração de um vulcão entrando em erupção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estarei hoje, a manhã inteira, em plantão de dúvidas. Caso vocês tenham alguma, estarei à disposição de vocês. Muito obrigado.